Olá pessoal, hoje a aula é sobre regra de 3. Primeiramente, para entender a regra de 3, a gente precisa aprender a diferenciar a regra de 3, as grandezas diretamente da inversamente proporcional. Está passando um conceitozinho aí na tela, vamos ver aqui. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz na mesma quantidade. E assim por diante. Para entender mais sobre a grandeza diretamente proporcional, vamos usar uma analogia de uma impressora. Uma impressora, em 1 minuto, produz 10 folhas. Caso a gente dobre o tempo, aqui o tempo e as folhas são as grandezas. Caso a gente dobre o tempo, quantas folhas serão produzidas? A gente faz aqui a multiplicação inversa para descobrir. Vai ser x, vai ser igual a 10 vezes 2. X vai ser igual a 20. Quando a gente dobra o tempo, e a gente obrigatoriamente temos que dobrar a quantidade de folhas produzidas. Isso significa que a regra de 3 é diretamente proporcional. O tempo é diretamente proporcional à folha. Isso foi um exemplo de regra de 3 simples. Vamos resolver uma questão. Professor, e se um produto de 200 gramas custar R$ 72? Se ele tiver 500, vai custar quanto? Para resolver essa questão, nós precisamos primeiramente identificar as duas grandezas presentes, a grama e o preço. A pergunta foi: 200 gramas de certo produto custa R$ 72. Quanto custará 500 gramas desse mesmo produto? Super fácil. Pega o 200, multiplica cruzado, pega o 72, multiplica cruzado. 200 vezes x é igual a 500 vezes 72. X vai ser igual a gente vai simplificar aqui, 200 e 500 vai cortar. X vai ser igual a 5 vezes 72 dividido por 2. X vai ser igual a 5 vezes 72, é igual a 360, dividido por 2, x vai ser igual a 180. A resposta é 180. Regra de 3, simples. Professor, tenho uma dúvida. Diga. E se a nossa divisão aqui, no caso, for inversamente proporcional? Como é que a gente pode resolver? Ótima pergunta, eu já ia explicar isso. Bem, a grandeza inversamente proporcional é diferente, a diferença da diretamente proporcional. Conceito na tela. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz pela terça parte, e assim por diante. Vamos resolver uma questão para entendermos melhor. Um veículo andando a 60 km por hora chega a seu destino em 6 horas. Caso um veículo de mesma potência andando a 80 km por hora, ele chegará a seu destino em quantas horas? Caso de grandeza inversamente proporcionais. Vamos colocar aqui. V de velocidade, 60 km por hora. H de horas. Ele chegou em 6 horas. O veículo de mesma potência, 80 km por hora. X. A diferença da grandeza diretamente da inversamente é que aqui nós iremos inverter. Pois se a gente andou em 60 km, já chegou em 6. Se a gente aumentou a velocidade do carro, a gente vai chegar em menos tempo. Então, vai ser ao contrário aqui, nós vamos inverter. Então, vai ser 60, 80, x
6. Multiplicamos cruzado. 80x é igual a 60 vezes 6. X vai ser igual a 60 vezes 6, 360. Dividido por 80. A gente corta o zero aqui. 36 dividido por 8, essa conta não dará exata, vai dar em média 4,5. Então, a gente vê aqui que deu 4,5, o que nós fazemos? 4,5 é 4 horas e meia, ou seja, andando a 80 km por hora, com a mesma potência, nós chegamos em 4 horas e meia. Nós acabamos de ver a diferença entre grandeza diretamente e inversamente proporcional e um pouco de regra de 3 simples. Agora nós precisamos entender a regra de 3 composta. Para fazer isso, utilizaremos exercícios, que é a melhor forma de aprender a matemática. Exercício. Um equipamento é totalmente montado por 6 pessoas trabalhando 8 horas no dia durante 5 dias. Nas mesmas condições, quantas pessoas serão necessárias para se montar totalmente o mesmo equipamento, trabalhando 10 horas no dia durante 3 dias? As grandezas mostradas no exercício são o número de pessoas, números de horas e o número de dias. E esses são os valores. Para fazer a regra de 3 composta, nós precisamos fazer uma análise. Vamos comparar tudo com o valor onde se encontra a variável, que é x. Primeiro, vamos definir a seta para cima ou para baixo de onde se encontra a variável. No caso, eu vou escolher para baixo. E vamos comparar. Se nós temos menos dias, menos pessoas, nós precisaremos de mais horas ou menos dias, ou menos horas para terminar o trabalho? Mais horas. Então, vamos colocar uma seta para cima. Se nós temos uma certa quantidade de pessoas, a gente vai precisar, no caso menos, porque nós colocamos uma seta menos, de mais dias ou menos dias para terminar o trabalho? Mais também. Então, nós vamos fazer assim. 6x é igual. Essa é a regra de 3 composta, então nós invertemos. Pois aqui são grandezas inversamente proporcionais que nós já aprendemos para trás. A gente inverte, vai ficar 10 sobre 8 vezes 3 sobre 5. Aqui nós faremos o seguinte: 10 vezes 3 vezes x, uma multiplicação cruzada da direita para a esquerda. No caso, a gente vai botar o 10 aqui, pois os valores não influenciam aqui, nesse caso. É igual a 8 vezes 5 vezes 6. X é igual a 8 vezes 5 vezes 6, dividido por 10 vezes 3. 5 vezes 6 é a mesma coisa do que 10 vezes 3, ou seja, ambos vão dar 30. Então, nós temos que x é igual a 8. Concluímos. Agora nós veremos uma outra forma de resolver regra de 3 composta. Vamos ver o exercício. 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, digitaram 3/5 de um determinado livro em 15 dias. Então, 2 desses digitadores foram deslocados para um outro serviço, e os restantes passaram a trabalhar apenas 5 horas por dia na digitação desse livro. Mantendo-se a mesma produtividade para completar a digitação do referido livro, após o deslocamento dos 2 digitadores, a equipe remanescente terá de trabalhar ainda. Nós utilizaremos um método chamado de processo e produto para resolver essa questão. Bem, aqui nós colocamos as grandezas. Primeiro a gente precisa analisar a questão e descobrir a diferença do processo e o produto. Produto não é onde está o que a gente quer descobrir, não é o x.
Produto no caso é o trabalho. Todo o processo aqui, os digitadores, as horas, os dias, é tudo para descobrir o trabalho, para concluir o trabalho. Então a gente colocou aqui trabalho, aqui é o produto. Fazendo isso, nós vamos agora multiplicar cruzado, multiplicar esses dois aqui e com esse, e esse aqui com esses aqui. Vamos fazer aqui. 8 vezes 6 vezes 15 vezes 2 dividido por 5 é igual a 6 vezes 5 vezes 3 dividido por 5. 8 vezes 6 é igual a 48. 15 vezes 2 é igual a 30, dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 vezes 3 é igual a 90. 90 dividido por 5 é igual a 18. Cadê o x? No caso eu esqueci de colocar aqui, mas tem um x aqui, 5x. Aí fica 18x. Aí vamos organizar aqui, 18x é igual a 48 vezes 6, 288. X é igual a 288 dividido por 18. X é igual a 16. A gente quer descobrir o número de dias, então 16 dias. Resposta: x é igual a 16 dias. Segundo método de fazer, processo e produto, tá aí. Valeu.